Você que tem uma empresa de prestação de serviços, você conhece o Fator R? Já ouviu falar? Sabe do que se trata o Fator R? Pessoal, eu sou Anderson Maíssa, eu sou contador, diretor da M Contabilidade Online, e no vídeo de hoje eu quero tratar com você o assunto referente ao Fator R. Este fator ele está ajudando muitas empresas a pagarem muito menos imposto. O Fator R é o nome dado ao cálculo que é feito para saber se a empresa de prestação de serviço, de algumas atividades de prestação de serviço, vão ser tributadas por um ou por outro anexo do Simples Nacional. E qual que é a diferença? Pelo anexo 5, onde muitas empresas de prestação de serviço estão enquadradas, a tributação ela inicia-se em 15,5%. Quando aplicado o Fator R, essa tributação ela cai e parte de 6%. Então olha só, é menos do que a metade de imposto, uma vez que você se encaixa no Fator R. Mas o que é esse tão famoso Fator R e como que eu posso saber se a minha empresa pode ou não utilizar e se beneficiar dessa redução de imposto? Veja bem, eu vou explicar para vocês. O cálculo realizado para saber se a empresa será tributada no anexo 3 ou no anexo 5 é o nome dado ao Fator R. A diferença então é que a tributação, que no anexo 3 é de 6% e no anexo 5 é de 15,5%, ela será dada no momento em que você verificar se a folha de salários versus a receita bruta dos últimos 12 meses, ela é igual ou superior a 28%. Se você tiver 28% de gasto na tua empresa de prestação de serviço, dependendo das atividades, daqui a pouquinho eu vou falar aqui quais algumas das atividades que se encaixam nesse fator, para você ver se a sua empresa se encaixa. Então, se você tiver 28% de custo com folha de pagamento ou mais do que isso, você vai sair do anexo 5 do Simples e vai passar a ser tributado pelo anexo 3 do Simples e vai ter essa grande redução aqui de imposto. E quais são as atividades que podem se beneficiar disso? Veja bem, eu vou falar algumas aqui, mas nós podemos consultar posteriormente se a sua atividade também, se eu não falei aqui, se ela também pode se beneficiar disso, tá legal? Empresas de fisioterapia, arquitetura e urbanismo, medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, odontologia e prótese dentária, psicologia, administração e locação de imóveis, academias de dança, de capoeira, academias de atividades físicas, elaboração de programas de computadores, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, empresas montadoras de estandes para feiras, laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica, serviço de tomografia, medicina veterinária, serviços de comissário de despachantes, de tradução de interpretação, representação comercial, nós temos bastante conteúdo inclusive para empresas de representação comercial aqui no canal, perícia, leilão e avaliação, auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração, jornalismo e publicidade, agenciamento. Pessoal, são muitas atividades de prestação de serviço que estão sujeitas ao Fator R para fazerem o melhor enquadramento de anexo no Simples para cálculo. Mas aí você pode pensar, mas eu não tenho funcionários, como que eu vou ter 28% de custo com folha de pagamento? Você pode ter esse valor também como retirada de Prolabore. O Prolabore que você retira da tua empresa, ele também incide nesse cálculo dos 28%. Então, às vezes, o fato de você não ter uma equipe, colaboradores, dependendo do valor do teu faturamento, compensa você ter um Prolabore um pouquinho maior para chegar então nesse cálculo dos 28%. Eu vou dar um exemplo prático aqui de como ficaria a questão de uma empresa que com um faturamento de R$10 mil se encaixa no Fator R e um outro caso que não se encaixa no Fator R. Olha só, se a empresa tem um faturamento de R$10 mil, sem Prolabore, sem custo com folha de pagamento, ela se encaixa automaticamente no anexo 5 do Simples Nacional, paga 15,5% de imposto. Então só de imposto, só o imposto do Simples, dá um valor de R$ 1.550. Agora essa mesma empresa faturando R$10 mil, não tem funcionários, porém o sócio iniciou ali, ele tem uma retirada de Prolabore, ele se encaixou naquele critério que eu falei ali na folha anterior, que é do cálculo da receita dos últimos 12 meses e o gasto com folha de pagamento dos últimos 12 meses foi igual ou superior a 28%, ele cai então para o anexo 3
e os 10 mil reais dele vai ser tributado no imposto de 6%, contanto que ele tenha um prolabore de R$ 2.800. Ou seja, ele vai retirar um prolabore no valor considerável para aposentadoria, para benefício previdenciário, vai estar contribuindo com a Previdência, vai pagar em cima disso um imposto de renda de R$ 44,10, que ainda é passível de restituição na época da declaração do imposto de renda, dependendo do caso de cada um, e o INSS, que ele vai contribuir com R$ 252. O total disso daqui dá R$ 896. Então veja bem, não paguei nada de INSS. Se ficar doente, se eu ficar impossibilitado de trabalhar aqui, o INSS não vai me pagar nada porque eu não estou contribuindo com ele. Quando eu for me aposentar, não tenho direito, não estou contribuindo, não há que se falar em aposentadoria. De uma forma bem superficial, não vamos entrar em detalhes de questão de aposentadoria e direitos previdenciários. Mas de uma forma bem superficial, aqui eu não contribuo, o INSS não me paga. E eu pago R$ 1.550 de imposto. Aqui eu pago R$ 600 apenas de imposto, pago imposto de renda, contribuo com a Previdência. Se eu precisar de um benefício previdenciário, eu terei e pago apenas R$ 896. Então olha só, uma economia de R$ 653 por eu começar a contribuir com a Previdência. Então é uma forma que o governo encontrou aí de fazer com que as pessoas passem a contratar mais, passem a contribuir mais com a Previdência e tenham um imposto bem menor. Então, se a tua empresa, se você ainda não identificou, se é o teu caso, se você pode reduzir o teu imposto, fique ligado nisso, analise a sua situação, veja qual que é a sua atividade, se ela se encaixa em uma das atividades que eu te falei, ou pesquise, se eu não falei a sua atividade aqui, pesquise, entre em contato com a gente pode te ajudar. No final deste vídeo aqui tem os meus contatos, WhatsApp, e-mail, você pode estar falando com a gente, será um prazer para mim te ajudar a conseguir essa redução aqui de imposto, caso seja possível você se encaixar. E se imediatamente nós identificarmos que isso não é possível, talvez com um planejamento pode ser que você consiga daqui para frente melhorar essa questão tributária na tua empresa, beleza? Sou Anderson Maís da M Contabilidade, eu aguardo seu contato, desejo que você tenha muito sucesso e até um próximo vídeo.